Irmãos, eu escrevi um testamento. Se eu conseguir falar tudo que eu escrevi, daquilo que o Senhor vem palestrando, irmãos, no meu coração. Então, lá em Josué 3, capítulo 3, versículo 5, diz assim: E disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, eu fiquei pensando, nas segundas-feiras que eu consegui vir aqui, né, assistir, porque segunda-feira eu tenho aula da faculdade. E aí hoje o inimigo ainda quis se levantar, que a professora na semana passada falou que quem apresentou o trabalho estava tudo bem. E aí quando foi hoje à tarde, ela falou que tinha que todo mundo lá na faculdade assinar a pauta e que ela ia dar uma devolutiva. Irmão, meu coração ficou desesperado. E eu falei assim: Senhor, e agora? Mas graças a Deus, a gente chegou lá, rapidamente ela deu a pauta, a gente assinou, e eu consegui vir pra cá. Porque, irmãos, as coisas vão acontecendo pra te tirar do foco. E pra fazer você murmurar, você reclamar. Porque o adversário, irmão, como diz na palavra do Senhor Jesus, ele precisa de uma brecha. Ele não precisa de um buraco enorme, ele precisa de uma brecha. Então, irmão, não dê essa brecha. Quando a gente pensa em santificação, irmão, santificação tem que ser o estilo de vida do crente. É uma dieta do mundo. Hoje, né, o mundo fala tanto em ser fitness, né, no que comer. Então, se santificar é você se separar. Se separar do quê? Das coisas do mundo. Então, irmãos, o crente ele tem que viver de dieta. De dieta de quem? Do mundo. Aquilo que todo mundo faz, você não vai fazer. Aquilo que todo mundo pratica, você não vai praticar. Você não pode estar em concordância com as coisas do mundo, porque o pai do mundo é o adversário. E você é filho de quem, irmãos? De quem? Eu e você somos filhos. A gente é filho de Todo-Poderoso ou a gente é filho do nosso adversário? Quem é o seu pai? A quem você obedece? Porque, irmãos, a obediência, ela tem que andar em concordância com as nossas práticas. Ou você obedece os princípios do Senhor Jesus, ou você não obedece. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Existem dois caminhos. Qual o caminho que você tem escolhido seguir? O que você tem traçado para a sua vida? Porque quando a gente vê lá em Efésios 3:20, diz assim: santifique-se e Deus fará tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Irmãos, é uma condição. Você, para receber, para você ganhar, para você ter sucesso, você tem que se santificar. Você precisa se separar. Porque como diz no próprio versículo aqui da nossa campanha, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Amanhã, depois que você tomar o quê? Se santificar, tomar uma posição. Não sai de cima do muro. Porque na Bíblia diz que do morno o Senhor vomita. Ou você está com Deus ou você está sem Ele. É isso que a gente precisa entender. Irmãos, o que você tem feito da sua vida? O que você tem pensado, planejado? Ah, Sueli, eu preciso estudar, eu quero melhorar de emprego. Tá, mas você já apresentou as suas demandas ao Senhor Jesus? Como minha mãe falou do não. Irmãos, eu sempre quis fazer psicologia. Sempre. Desde novinha eu sempre quis fazer psicologia, mas não era o tempo ainda da minha vida. E hoje, com 36 anos, eu entendo, porque o Senhor fez eu fazer pedagogia. Eu passei numa faculdade pública, cursei, fiz concurso público e passei, porque o Senhor falou assim: minha filha, você precisa primeiro de dinheiro para se manter. E o Senhor me deu dinheiro para me manter. E depois de mais de 10 anos já sendo funcionária pública, eu fui fazer minha psicologia. Porque, irmãos, o sonho era meu, mas eu primeiro sonhei os sonhos de Deus. E o tempo chegou na minha vida. O problema é que a gente é ansioso, como já foi falado aqui, a gente quer passar a carroça na frente dos bois. E às vezes a gente não entende que tudo que o Senhor faz é perfeito e Ele tem o melhor para a tua vida. E quando a gente se separa, quando a gente começa a ser sensível, irmãos, a gente é sensível a tanta coisa. Você vê um filme e você chora. Alguém te conta uma história triste e você chora. E você não é sensível ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia! Ele está com você, irmãos, aonde você quer que você esteja. Os olhos do Senhor Jesus contemplam. Só que a gente perde tempo, às vezes, contando para tantas pessoas e você não fecha a porta do seu quarto, você não ajoelha e você não fala com o Senhor Jesus.
Irmãos, a gente só pode se santificar se você se aproximar do Senhor. Mas de quem você tem se aproximado? Quem você tem escolhido para estar próximo de vocês? Pessoas que te agregam coisas positivas ou pessoas que te levam, irmãos, para o mundo, para te afastar do Senhor Jesus? Porque, irmãos, tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas que eu te direi quem você é. Então, com quem que você tem andado? Com quem faz a vontade de Cristo ou quem faz a vontade do adversário? Irmãos, é tudo muito claro. Às vezes, eu e você, que a gente se finge de desentendido, que a gente não está entendendo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele quer liderar um povo que vai morar no céu. Só que você precisa estar no centro da vontade dEle. Irmãos, eu tenho muitas vontades. Tem dia que eu estou exausta. Tem dia que eu estou cansada. Eu até falei com a minha mãe, falei: mãe, eu vou marcar um médico para passar uns exames de sangue, porque não é possível. Que às vezes é um cansaço que toma conta de mim que eu não sei explicar. Porque, irmãos, a nossa carne, assim, tem dia que eu pudesse, que eu chegasse do trabalho, eu queria descansar. Mas aí eu não descanso porque eu tenho a faculdade. Mas aí no dia da igreja eu vou descansar? Porque é assim que nós somos, irmãos. No dia de ir no mercado você vai doente, você vai trabalhar resfriada, você faz um monte de coisa. Mas o Senhor entende. O Senhor, eu posso ficar em casa. Eu mereço. Poxa, tem igreja há 3 dias, eu vou escolher um só para ir. E já pensou se o Senhor fizesse isso conosco, irmão? Já pensou se o Senhor me disse, a nossa obediência fosse alguma coisa para a gente ganhar algo dele? Irmãos, a gente não ia receber nada. Ainda bem que o Senhor Jesus não nos trata como nós tratamos ele. A gente não sabe, a gente não tem noção da preciosidade, do valor do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, eu fico maravilhada. Às vezes eu conto aqui, né, algumas particularidades na escola dominical que o Senhor faz. Irmãos, eu passei na semana do meu aniversário, eu contei isso aqui no domingo, na escola dominical. Eu passei numa loja e eu vi uma lancheira da Hello Kitty. Eu falei: cara, eu quero essa lancheira. Irmãos, quando eu olhei o preço, eu desisti na hora. Eu falei: eu não quero mais. Irmãos, 3 dias depois, eu ganhei a lancheira de aniversário. A mesma. Eu ganhei. Porque o Senhor faz assim nas nossas vidas. E era algo que eu não orei, que eu não pedi, mas o Senhor cuida. Cuida de você. E aí ainda fala mais, lá em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas a gente precisa se separar. A gente precisa aprender a viver o que o Senhor tem escolhido para mim e para você. E algo que o Senhor tem me falado do meu coração é o que corrompe a nossa santificação. O que nos afasta da gente chegar, né? De gente conseguir se separar. A primeira coisa é blasfemar contra o Espírito Santo do Senhor Jesus. Isso é, o que é blasfemar? É você rejeitar a graça de Deus sobre a tua vida. Porque às vezes, irmão, como foi falado aqui, às vezes a gente está aqui, mas só de corpo. A nossa cabeça está longe. E aí tá falando para você adorar, tá falando para você glorificar, e você tá pensando: não, porque quando eu chegar eu vou ligar a máquina, eu vou estender a roupa, eu tenho que tirar a carne para descongelar. Irmãos, para com isso. A gente, né, tira os 10% do nosso dinheiro para dar no dízimo, nas ofertas. E os 10% do seu tempo? Qual é a qualidade do tempo que você tem ofertado ao Senhor Jesus? Irmãos, a gente nunca quer receber porcaria, mas a gente adora dar porcaria. Começando pro nosso Deus, que te fez, que te formou, que é tudo na nossa vida. Mas a gente viu ali a Covid. Quando o ar faltou, a gente tem um ar e a gente não valoriza, a gente não agradece. A gente acha que a gente está dando demais, enquanto a gente não tem dado nada. E a segunda coisa, irmãos, é o não perdoar. Isso afasta. Porque a gente quer ser perdoado por Deus, mas você não quer liberar o perdão para aquele que te ofendeu. Irmãos, a gente tem que aprender que quem nos justifica é o Senhor Jesus. Quem faz alguma coisa pela gente é Deus, não é um outro. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer por alguém, às vezes por um familiar, por um filho. Irmãos, e Deus usa outro para te abençoar. Então, irmão, como você fizer, não espere ser retribuído, que aquilo vai... Não, faça, que o Senhor vai te abençoar. Se alguém fizer alguma coisa contra a tua vida, irmãos, você perdoa. Eu sei que às vezes é difícil a gente perdoar, mas, irmão, a falta de perdão faz com que você não seja perdoado.
Porque isso acaba com você. Aquilo vai te corroendo por dentro. Então não deixa esse sentimento, a mágoa, o rancor fazer morada no teu coração. Aprenda a liberar o perdão. E a terceira coisa, irmãos, é a apostasia. O que é apostasia? Quando você se afasta do princípio do Evangelho de Cristo. Irmãos, e começa assim aos pouquinhos. É que nem o carrapicho. O carrapicho, ele é pequenininho. E aí um gruda em você, daqui a pouco o outro vai grudando. Irmão, se você não se limpar, quando você vê, você está tomado e você está fora daquilo, do caminho que o Senhor Jesus separou para mim e para você. Então não deixe, irmãos, nada te impedir. Mesmo que você venha cansado, mesmo que você fale assim, caramba, mas eu vou para a igreja para dormir, não venha. Nem que você venha para cochilar, mas o Senhor vai fazer alguma coisa, senão vai permitir que você cochile. Agora, irmãos, ficar em casa não vai adiantar. Você abandonar o Senhor Jesus não vai mudar as direções do seu problema. Irmãos, o problema vai persistir. Agora o que falta é você se posicionar para o Senhor te dar sabedoria, te dar forças para você conduzir da melhor forma possível o seu problema. E a outra coisa, irmãos, é a murmuração. É aquele insatisfeito que está sempre reclamando, que nunca vê nada de positivo. Tá tudo mal, tá tudo ruim. E quando acontece algo bom, ele não consegue ver a beleza da plenitude. Irmãos, aprende a valorizar cada coisa da tua vida. Às vezes a gente só agradece com as coisas grandes, irmãos, agradece nas pequenas também. A Risoneide estava falando aqui em relação à conta, irmãos, ano passado, quando eu estava de mudança, o Senhor Jesus fez um caixa eletrônico e me dá R$400. Eu contei isso aqui. A Natália estava comigo na faculdade, o caixa eletrônico apitando. Eu falei, meu Deus, o que esse bicho está apitando? Irmão, quando eu comecei a puxar, veio o dinheiro. E veio 1, veio 2, veio 3, veio 4 notas, irmãos. E eu falei, Jesus, muito obrigado, porque era a providência que eu precisava. Eu nunca vi caixa eletrônico cuspir dinheiro assim, irmão, cuspiu pra mim. Então, irmão, o Senhor cuida. Depois foi o Pix, irmãos, eu fiz um Pix de R$1.000 pra minha mãe, que eu tava devendo a ela. Irmãos, o dinheiro não saiu da minha conta, mas o dinheiro entrou na dela. Quem é que faz isso, irmãos? É o Senhor. O Senhor tem um mistério muito grande comigo em relação a essas coisas de dinheiro. Eu fico assim, eu tenho que anotar, porque tem vezes que a gente esquece. Irmãos, e não esquece o que o Senhor faz com você. Não deixa a apostasia, o desânimo entrar no teu coração. E a outra coisa, irmãos, é a desobediência. Como nós somos desobedientes. E aí a gente quer colocar na conta do adversário. E às vezes nem tudo é adversário, são as suas escolhas. Eu ouvi aqui uma vez quando eu era adolescente. Eu vim para essa igreja com 12 anos, eu falei isso ontem. E quando eu entrei aqui uma vez eu ouvi que decisões decidem destinos. E às vezes a nossa desobediência, irmãos, vai desencadear coisas que você vai colher. E aí você vai sofrer, você vai chorar, porque você não perguntou ao Senhor Jesus se você podia fazer. Na quinta-feira eu falei sobre isso. Às vezes a gente vê todo mundo, fulano tem isso, fulano faz aquilo. Mas, irmãos, é um particular do fulano. E você já perguntou para o Senhor Jesus se você pode, se você deve, se Ele quer que você faça isso? Irmãos, a gente tem que perguntar. A gente precisa consultar o Senhor em tudo. Porque, irmãos, a gente está numa grande seara. E ainda mais se for coisas grandes. Então você precisa perguntar. Eu falei isso ontem para minha cunhada em relação à questão de moda. Eu falei assim, Samara, fala com o Senhor Jesus. Pede direção do Senhor, é da tua vontade, eu quero fazer. Mas ei, o Senhor está comigo? Porque, irmãos, a gente tem que ser assim na nossa vida. Quando eu coloquei no meu coração que eu ia fazer outra faculdade, mesmo eu querendo fazer a psicologia, eu fui perguntar para o Senhor Jesus, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É esse curso que o Senhor quer que eu realize? E aí o Senhor confirmou comigo na palavra, porque não tem que ser assim. A gente precisa estar coberto das proteções do Senhor. E a gente só está coberto quando a gente faz a vontade dEle, quando a gente permite que Ele nos direcione. Porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas, só que a gente não quer consultar. A gente vê lá o mundo vai fazer alguma coisa, vai lá na mulher do tarô, vai não sei aonde, vai aqui, vai colar, e você tem um dentro do teu quarto te aguardando você falar com ele. E você não fala. Você pergunta para tanta
tanta gente, mas você não pergunta para o Senhor Jesus. Eu ouvi uma música na sexta-feira, que eu ainda não tinha escutado, que uma estrofe da música fala assim: sou estrangeiro aqui, meu mestre está por vir, a minha nacionalidade é o céu. Irmãos, nós somos peregrinos. Entenda isso. Por isso que a gente tem que ter dieta desse mundo. Porque isso aqui não é pra gente, isso aqui não é nosso. A gente está aqui de passagem. E a gente precisa estar focado no céu, porque a nossa nacionalidade é o céu. Aleluia. E o nosso Mestre, o Todo-Poderoso, está por vir. E ele precisa, irmãos, que nem a parábola das 10 virgens. Ele precisa encontrar você sendo prudente, não louca, desapercebida. Quantas das vezes, irmão, a gente age por impulso, a gente age por emoção? Irmão, uma palavra dita, um ato feito, irmão, não tem como voltar atrás. Você não consegue retirar a palavra e você não consegue desfazer o que já está feito. Então pense muito bem antes de tomar qualquer decisão precipitada. Converse com o Senhor Jesus, porque, irmãos, Ele tem o melhor para nos dar. O Senhor Jesus, Ele tem coisas grandes para mim e para você, como diz aqui na palavra dele. Amanhã fará maravilhas no meio de nós. E eu fui procurar qual era o significado de maravilhas no sentido bíblico. E é um evento extraordinário. Então é isso que nós estamos aguardando, um evento extraordinário. Eu não sei qual é o extraordinário do Senhor Jesus que você está aguardando, mas Ele já te deu o caminho. Santifique-se, se separa, aguarda, espera, porque o extraordinário vai acontecer. Irmãos, quando eu entrei nessa igreja aqui, eu tinha 12 anos e era estudante de escola pública, e o Senhor abriu a porta. Primeiro o Senhor abriu uma porta de um colégio particular de bolsa. Depois foi a minha faculdade, que eu já contei isso aqui 50 mil vezes. Irmãos, uma faculdade que não existia. Deus criou a faculdade só para mim. Para o meu curso. Eu me formei, o curso fechou. Depois o meu concurso, que a menina me deu a resposta da prova numa folha, assim, faltando um dia para a prova. E eu fui fazer, eu estudei aquela folha. Quando eu abri a prova discursiva, as 5 questões que ela tinha me dado, eram as 5 questões que estavam na prova. Irmãos, esse é o Deus que a gente vive. Quando eu fui tomar posse na prefeitura, eu tirei em 13º lugar. E aí mandaram a gente sentar nas cadeiras. Eu sentei, deixei três vazias e sentei. As outras meninas ficaram presas na perícia, porque o Senhor já tinha separado para mim o CIEP aqui na Sulacap. Irmãos, quem faz essas coisas é o nosso Deus. Só que você precisa se separar. Você precisa estar na posição que o Senhor chamou. Que aí acontece justamente o que a gente ouve lá em Efésios. Abundantemente aquilo que pedimos, ou seja, muito mais daquilo que você sonha, que você idealiza, que você pensa, o Senhor vai realizar sobre a tua vida. Mas a gente tem que aprender a escolher o melhor. E às vezes não é o melhor, você está aceitando migalhas, você está aceitando porcaria, ainda está achando que está vindo de Deus. Não está vindo não. Porque o Senhor não dá migalha para ninguém. O Senhor prepara um banquete perante os seus adversários no deserto. E aí você está comendo as migalhas que caem. Irmão, não aceita migalha não. Você é filha do rei, você é filho do rei. O Senhor tem o melhor. Então apenas faça a sua parte. Qual é a sua parte? Obedecer, se santificar, se separar, estar aqui. Irmãos, é congregar. E não é congregar uma vez por semana, não. Não é congregar só no dia de culto de Santa Ceia, não. É vir nos cultos para a gente estar se abastecendo. Irmãos, a nossa bateria, ela vai terminando. O dia tem 24 horas, então você precisa estar aqui juntos. Para se encher, para ouvir aquilo que o Senhor tem separado. E a gente não quer, irmão, a gente quer fazer Cristo em casa. A gente quer estar em casa. E aí quando o Senhor Jesus voltar, você vai ficar em casa. Você não vai para o céu. Que é isso que vai acontecer. Você quer tanto ficar em casa e você vai ficar. Só que aí você se esquece que se você não for para o céu, depois da sua casa, quando Jesus voltar, é o inferno que te aguarda. É isso que a gente precisa entender. Irmãos, a gente não está aqui contando histórias, fábulas, não. A gente vê o que está acontecendo.
Então se posicione, fala assim: Senhor, eu quero tomar uma atitude de me separar, de dar o melhor. Irmãos, é as premissas do seu tempo que o Senhor quer. Então, se você quer coisas boas, dê coisas boas para o seu Deus, a sua melhor adoração. Às vezes a gente é resistente à verdade de quem? Da palavra. Bom, porque se você abrir isso aqui, você vai ver, você vai ler, você vai entender. E aí o Senhor fala, que nem a Poliana falou, né? Da prima dela. Irmãos, e às vezes as pessoas estão assim, não estão entendendo. E aí está perdendo, e o Senhor está tirando, e o Senhor está apertando, e a pessoa continua. Irmãos, não se faça ignorante perante as coisas do Senhor Jesus. Deixa Ele administrar a sua vida. Deixa Ele trilhar os seus caminhos. Deixa Ele te mostrar, te direcionar. E fala assim: Senhor, me mostre. Senhor, desenha. Então, se você precisar, o Senhor desenha para você. Então você fala: Senhor, eu ainda não estou entendendo. Então deixa o Senhor mostrar para você o que Ele quer para a tua vida. Irmãos, quando eu comprei o apartamento, eu falei assim: Senhor, que o Senhor me direcione. Irmãos, e o Senhor soprou no meu ouvido. Eu nunca vou esquecer, aquilo que foi tão glorioso. E quando a gente saiu, a gente foi ver o apartamento que a gente saiu. Minha mãe disse: olha, você viu o número, qual era o número do apartamento? Era o mesmo número do apartamento que meus pais moravam. E eu falei assim: Senhor Jesus, muito obrigada. Porque, irmãos, aquilo que o Senhor te deu, ninguém tira. Aquilo que o Senhor colocou para você, ninguém tira. Mas se você não estiver na posição, você também não recebe. A gente precisa entender isso. O Senhor já separou, o Senhor já selecionou, já está lá na prateleira te aguardando. Mas você precisa estar na posição para receber. E às vezes, irmãos, a gente não recebe. As bênçãos são atrasadas na nossa vida pela nossa desobediência. Então se santifique, se separe, deixe o Senhor agir. A Senhora dessa minha oportunidade, em nome de Jesus.